Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 82 do canto 10 do Srimad Bhagavatam. Krishna e Balarama encontram-se com os habitantes de Vrindavana. Em resumo, a este capítulo é dito como os Yadavas e muitos outros reis encontraram-se em Kurukshetra durante um eclipse solar e discutiram assuntos referentes ao Senhor Krishna. Narra também como Krishna encontrou-se com Nanda Maharaj e outros residentes de Vrindavana em Kurukshetra e concedeu-lhes grande alegria. Ao ouvirem que logo ocorreria um eclipse total do Sol, pessoas de toda a Bharatavarsha, incluindo os Yadavas, convergiram para Kurukshetra a fim de ganhar crédito piedoso especial. Depois de terem se banhado e cumprido outros rituais obrigatórios, os Yados notaram que também tinham chegado ali os reis de Matsya, Ushinara e outros lugares, bem como Nanda Maharaja e os habitantes da comunidade pastoril de Vraja, que estavam sempre sentindo intensa ansiedade por estarem separados de Krishna. Os Yadavas, exultantes de ver todos esses velhos amigos, abraçaram-nos um a um enquanto derramavam lágrimas de felicidade. Suas esposas também se abraçaram com grande prazer. Quando viu seu irmão Vasudeva e outros membros da família, a rainha Kunti deixou de lado sua aflição. Mesmo assim, ela disse a Vasudeva: Ó irmão, sou tão desafortunada, porque todos vós me esquecistes durante minhas tribulações. Ai de mim, até os parentes esquecem alguém a quem a providência já não favorece. Vasudeva respondeu: Minha querida irmã, todos nós não passamos de mero joguete do destino. Kamsa atormentou tanto a nós, Yadavas, que fomos forçados a nos dispersar e buscar refúgio em terras estrangeiras. Por isso, não havia como manter contato contigo. Tomados de admiração, ao contemplarem o Senhor Sri Krishna e suas esposas, os reis presentes puseram-se a glorificar os Yadavas por terem estes a companhia pessoal do Senhor. Vendo Nanda Maharaja, os Yadavas ficaram extasiados, e cada um deles o abraçou fortemente. Vasudeva também abraçou Nanda com grande alegria e lembrou como Nanda, enquanto Vasudeva era atormentado por Kamsa, protegera seus filhos Krishna e Balarama. Balarama e Krishna abraçaram mãe de Yashoda e prostraram-se diante dela, mas suas gargantas se embargaram de emoção e eles nada lhe conseguiram dizer. Nanda e Yashoda puseram seus 2 filhos no colo e abraçaram-nos, e desse modo aliviaram o pesar da separação. Rohini e Devaki abraçaram Yashoda e, lembrando a grande amizade que esta lhes mostrara, disseram-lhe que o favor que ela fizera criando e amparando Krishna e Balarama não poderia ser pago nem mesmo com a riqueza de Indra. Então, o Senhor Supremo aproximou-se das vaqueirinhas no lugar isolado. Krishna as consolou, ressaltando que ele é onipenetrante, por ser a fonte de todas as energias, e dessa maneira insinuou que elas jamais poderiam estar separadas dele. Tendo afinal se reunido com Krishna, as gopis simplesmente oraram para ter seus pés de lótus manifestados nos corações delas. Assim terminamos o resumo desse capítulo e vamos ao verso 1. Shukadeva Goswami disse:
Certa vez, enquanto Balarama e Krishna moravam em Dwaraka, ocorreu um grande eclipse solar, como se tivesse chegado o fim do dia do Senhor Brahma. Sabendo de antemão deste eclipse, ó rei, muita gente foi até o lugar sagrado conhecido como Samanta Panchaka, a fim de ganhar crédito piedoso. Depois de eliminar da terra os reis, o Senhor Parashurama, o principal dos guerreiros, criou grandes lagos em Samanta Panchaka com o sangue dos reis. Embora jamais se contamine com reações kármicas, o Senhor Parashurama realizou sacrifícios ali para instruir as pessoas em geral. Dessa maneira, agiu como um homem qualquer tentando livrar-se de pecados. De todas as partes de Bharatavarsha, grande número de pessoas foram então para aquele Samanta Panchaka em peregrinação. Ó descendente de Bharata, entre aqueles que chegaram ao lugar sagrado havia muitos Vrishnis, tais como Gada, Pradyumna e Samba, esperando se livrar de seus pecados. Akrura, Vasudeva, Ahuka e outros reis também foram lá. Aniruddha permaneceu em Dwaraka com Suchandra, Shuka e Charana para guardar a cidade, junto com Kritavarma, o comandante de suas forças armadas. Os poderosos Jadavas passavam ao longo da estrada com grande majestade e acompanhados por seus soldados, que andavam em quadrigas mais imponentes que aeroplanos do céu, em cavalos que se movimentavam com um passo ritmado e em elefantes tão enormes quanto nuvens, que bramiam muito alto. Junto com eles havia muitos soldados de infantaria tão refulgentes como Vidyadharas celestiais. Os Jadavas estavam tão divinamente vestidos, adornados com colares de ouro, guirlandas de flores e belas armaduras, que, ao prosseguirem pelo caminho com suas esposas, pareciam semideuses a voar no céu. Em Samanta Panchaka, os santos Jadavas banharam-se e então observaram o jejum com cuidadosa atenção. Depois presentearam os brahmanas com vacas enfeitadas de vestes, guirlandas de flores e colares de ouro. De acordo com os preceitos das Escrituras, os descendentes de Vrishni então banharam-se mais uma vez nos lagos do Senhor Parashurama e alimentaram primorosos brahmanas com alimento suntuoso. Todo o tempo eles oravam: Oxalá recebamos devoção ao Senhor Krishna. Então, com a permissão do Senhor Krishna, seu único objeto de adoração, os Vrishnis quebraram o jejum e sentaram-se à vontade debaixo de árvores que davam sombra refrescante. Os Jadavas viram que muitos dos reis que haviam chegado eram velhos amigos e parentes. Os Matsyas, Ushinaras, Kaushalyas, Vidarbhas, Kurus, Srinjayas, Cambodjas, Calcaias, Madras, Kuntis e os reis de Anarta e Kerala. Também viram muitas centenas de outros reis, tanto aliados quanto adversários. Além disso, meu querido rei Parikshit, viram seus prezados amigos Nanda Maharaja e os vaqueiros e vaqueiras, que devido à ansiedade tinham sofrido durante tanto tempo. Enquanto a grande alegria de verem-se uns aos outros fazia os lotos de seus corações e rostos florescer com viçosa beleza, os homens abraçavam-se cheios de entusiasmo, com lágrimas a correr de seus olhos, os pelos arrepiados e as vozes embargadas,
todos eles sentiam intensa bem-aventurança. As mulheres entreolhavam-se com puros sorrisos de amizade amorosa, e quando se abraçavam, seus seios untados com pasta de açafrão apertavam-se uns contra os outros, enquanto seus olhos enchiam-se de lágrimas de afeição. Eles todos, então, ofereceram reverências a seus superiores e, por sua vez, receberam respeito de seus parentes mais novos. Depois de perguntarem uns aos outros sobre como fora a viagem e sobre seu bem-estar, eles passaram a conversar sobre Krishna. A rainha Kunti encontrou-se com seus irmãos e irmãs e os filhos deles, e também com seus pais, cunhadas e com o senhor Mukunda, Krishna. Enquanto conversava com eles, ela esqueceu seu pesar. A rainha Kunti disse: "Meu querido e respeitável irmão, sinto que meus desejos foram frustrados, porque, embora sejais muito santos, todos vós me esquecestes durante minhas calamidades. Amigos e familiares, até mesmo filhos, irmãos e pais, esquecem um ente querido a quem a providência já não favorece." Sri Vasudeva disse: "Cara irmã, por favor, não te zangues conosco. Somos apenas homens comuns, joguetes do destino. De fato, quer haja por sua própria conta, quer seja obrigada por outros, a pessoa está sempre sob o controle do Senhor Supremo. Atormentados por Kamsa, nós todos fugimos em várias direções, mas pela graça da providência, agora, afinal, podemos voltar para nossos lares, minha cara irmã." Shukadeva Goswami disse: "Vasudeva, Ugrasena e outros yados honraram os vários reis que ficaram sumamente bem-aventurados e contentes ao verem o Senhor Achyuta. Todos os membros da realeza presentes, incluindo Bhisma, Drona, Dhritarashtra, Gandhari e seus filhos, os Pandavas e suas esposas, Kunti, Sanjaya, Vidura, Kripacharya, Kuntibhoja, Virata, Bhishmaka, o grande Nagnajiti, Purujiti, Drupada, Shalya, Dristaketu, Kashiraja, Damagosha, Vishalaksha, Maitila, Madra e Kekaya, Jadamanyo, Susharma, Balika, com seus associados e filhos, e outros muitos reis subordinados a Maharaja Yudhishthira, todos eles, ó melhor dos reis, estavam simplesmente pasmados ao verem a forma transcendental do Senhor Krishna, a morada de toda opulência e beleza, postado diante deles com suas esposas. Depois que o Senhor Balarama e o Senhor Krishna os haviam prestado toda a honra, estes reis começaram a louvar com grande alegria e entusiasmo os membros do clã Vrishni, os companheiros pessoais de Sri Krishna. Os reis disseram: "Ó Rei dos Bodhas, apenas vós, entre os homens, alcançastes um nascimento deveras elevado, pois vedes continuamente o Senhor Krishna, que é raras vezes visto até mesmo por grandes yogis. Sua fama, como difundida pelos Vedas, a água que banha seus pés e as palavras que ele fala sob a forma das escrituras reveladas, estas coisas purificam por completo este universo. Embora a boa fortuna da terra tenha sido assolada pelo tempo, o toque de seus pés de lótus revitalizou-a,
e dessa maneira ela está lançando sobre nós a chuva da satisfação de todos os nossos desejos. O mesmo Senhor Vishnu, que faz alguém esquecer metas tais como o céu e a liberação, agora aceitou vínculos de casamento e consanguíneo convosco, que sob outros aspectos viajais no caminho infernal da vida familiar. De fato, nesses relacionamentos, só vós o vedes e tocais diretamente, andais a seu lado, conversais com ele, e junto com ele deitai-vos para descansar, sentai-vos à vontade e tomai vossas refeições. Shukadeva Goswami disse: quando soube que os iados haviam chegado, chefiados por Krishna, Nanda Maharaja foi vê-los imediatamente. Os vaqueiros acompanharam-no com suas várias posses carregadas em carroças. Ao verem Nanda, os Vrishnis ficaram deleitados e levantaram-se como cadáveres retornando à vida. Tendo ficado muito aflitos por não o verem há tanto tempo, eles o seguraram num abraço apertado. Vasudeva abraçou Nanda Maharaja com grande júbilo. Fora de si, devido ao amor estático, Vasudeva lembrou-se dos problemas que Kamsa lhe causara, forçando a deixar seus filhos em Gokula para a segurança deles. Ó herói dos Kurus, Krishna e Balarama abraçaram seus pais adotivos e prostraram-se diante deles, mas suas gargantas estavam tão embargadas de lágrimas de amor que os dois senhores nada conseguiam dizer. Pondo seus dois filhos no colo e segurando-os nos braços, Nanda e a Santa Mãe de Yashoda esqueceram seus pesares. Então Rohini e Devaki abraçaram a rainha de Vraja, lembrando a fiel amizade que ela lhes mostrara. Com a garganta embarcada de lágrimas, elas lhe disseram o seguinte: Rohini e Devaki disseram: que mulher poderia esquecer a incessante amizade que tu e Nanda nos mostrastes, querida rainha de Vraja? Não há maneira de pagar-vos neste mundo, nem mesmo com a riqueza de Indra. Antes mesmo que estes dois meninos tivessem visto seus verdadeiros pais, vós agistes como seus pais e destes-lhes todo o cuidado afetuoso, treinamento, alimento e proteção. Eles nunca tiveram medo, gentil dama, porque os protegistes, assim como as pálpebras protegem os olhos. De fato, pessoas santas como vós jamais distinguem entre estranhos e sua própria família. Shukadeva Goswami disse: enquanto olhavam fixamente seu amado Krishna, as jovens gopis condenavam o Criador de suas pálpebras, que por um momento impediam que elas ouvissem. Agora, revendo Krishna após tão longa separação, com seus olhos, elas levaram-no para dentro de seus corações e lá o abraçaram para sua plena satisfação. Dessa maneira, absorveram-se por completo em meditação estática sobre ele, embora aqueles que praticam constantemente yoga mística achem tal absorção difícil de alcançar. O Senhor Supremo aproximou-se das gopis num lugar isolado, enquanto elas estavam em seu transe estático. Depois de abraçar cada uma delas e perguntar sobre seu bem-estar, ele riu e disse o seguinte: Krishna disse: minhas queridas amigas, ainda vos lembrais de mim?
Foi por causa de meus parentes que me afastei por tanto tempo, com a intenção de destruir meus inimigos. Porventura pensais que sou ingrato e por isso me desprezais? Afinal, é o Senhor Supremo que une os seres vivos e depois os separa. Assim como o vento junta massas de nuvens, folhas de relva, flocos de algodão e partículas de poeira, só para tornar a espalhá-los, o Criador trata da mesma maneira os seres que Ele criou. A prestação de serviço devocional a mim qualifica qualquer ser vivo para a vida eterna. Mas, por vossa boa fortuna, desenvolvestes uma atitude amorosa especial por mim, através da qual me conquistastes. Caras damas, eu sou o princípio e o fim de todos os seres criados, e existo tanto dentro quanto fora deles. Assim como os elementos éter, água, terra, ar e fogo são o princípio e o fim de todos os objetos materiais e existem tanto dentro quanto fora deles. Dessa maneira, todas as coisas criadas residem dentro dos elementos básicos da criação, ao passo que as almas espirituais permeiam a criação, permanecendo em sua verdadeira identidade própria. Deveis ver a ambos, a criação material e o eu, como manifestados dentro de mim, a imperecível verdade suprema. Shukadeva Goswami disse: tendo assim sido instruídas por Krishna em assuntos espirituais, as gopis se libertaram de todos os vestígios de falso ego por causa de sua incessante meditação sobre ele, e com sua profunda absorção nele, chegaram a compreendê-lo na íntegra. As gopis falaram assim: querido Senhor, cujo umbigo é igual a uma flor de lótus, teus pés de lótus são o único refúgio para aqueles que caíram no poço fundo da existência material. Grandes yogis místicos e filósofos altamente eruditos adoram teus pés e meditam neles. Desejamos que estes pés de lótus também possam ser despertados dentro de nossos corações, embora sejamos apenas pessoas comuns ocupadas em afazeres domésticos. E assim terminamos esse capítulo 82. Bom, aqui nesse capítulo nós podemos ver, né, que os habitantes de Vrindavana se encontraram e basicamente esses versos mostram, né, a profundidade do amor entre eles, né, porque estamos considerando aqui tudo na atmosfera espiritual, de modo que quando eles se abraçavam, por causa de saudades, se manifestavam, né, êxtases de amor. Então, lágrimas sempre caíam de seus olhos, os pelos se arrepiavam, as vozes se embargavam, e assim, né, como o devoto vê Krishna e ele fica completamente em êxtase, assim também os devotos entre si, né, podemos ler na passagem desses versos, eles manifestam esses sintomas também de amor puro uns pelos outros, porque a posição deles é espiritual, né, de conhecimento pleno. E todos esses versos aqui, esses habitantes de Vrindavana, eles se comportam como espíritos puros amantes de Krishna, que seria, né, assim, a fase final para todos nós. Então, essa característica, né, de amor é o que acontece em Vrindavana. Todos esses espíritos estão unidos num amor tão grande entre eles,
e todo esse amor deles é canalizado também para Krishna, e Krishna reciproca, né? Assim como ele chegou ali com Yashodhananda Maharaj, então Krishna também manifestou sintomas, né, de amor, manifestando lágrimas em seus olhos. E daí a fonte original desse relacionamento mais puro está ali em Vrindavana, no mundo espiritual. E esses sintomas existem aqui no mundo material, nessa forma de relações, mas são sintomas, vamos dizer assim, pervertidos, reflexivos, porque são baseados no corpo material, né? Quando você se identifica com o seu corpo material e você se relaciona, entre aspas, em amor com outra pessoa, que também está se identificando com o corpo material, não é a mesma coisa do que se você estivesse vivendo no espírito associado a Krishna e o outro também, aqui no mundo material. Então, quando os devotos, né, que estão mais avançados assim, se encontram aqui no mundo material, são esses sintomas também. Um está olhando o outro como um devoto de Krishna, né? Então tem esse humor de Vrindavana em alguns lugares aqui no planeta Terra, onde o espírito reconhece o outro como espírito, um servo de Deus como outro servo de Deus. E aí há uma manifestação de amor na plataforma espiritual. E aqui, né, mostra a opulência dos habitantes de Vrindavana, que eles estavam sempre, né, com Krishna, comiam a mesma mesa que Krishna, sentavam, né, dormiam juntos, conversavam com Krishna, se divertiam com Krishna. Então, relacionamento direto com Deus. E todos os reis, né, e senhoras de outras, né, vamos dizer, tribos ou nações, elas ficavam assim encantadas, né? Que falaram, nossa, ver Krishna é algo tão difícil mesmo para os yogis que, né, meditam durante toda a vida. É muito raro eles terem algum encontro com Krishna, mas vocês aqui de Vrindavana, todos os dias, né? E também de Mathura, de Dwaraka, todos os dias vocês estão em contato direto com Krishna o tempo todo, vendo. Então esse capítulo tem esse teor aqui, e também, né, as gopis que reencontraram Krishna, e Krishna dá um ensinamento espiritual, mas as gopis, elas nunca estão satisfeitas com o conhecimento espiritual teórico que Krishna possa dar, né? Para elas, Krishna não tem que falar muito, não tem que filosofar, ele tem que viver com elas lá em Vrindavana, em relações amorosas, ele tem que estar lá presente fisicamente, né? Por isso que Krishna, ele nunca sai de Vrindavana, porque ele é preso a esse amor das gopis. Então tem essa essência aqui, né? Apesar delas falarem que assim vamos lembrar, né? Vamos tentar lembrar dos seus pés de lótus em nossos corações. Na verdade, elas falam assim, mas nós não podemos ficar pensando em teoria espiritual, porque nós somos simples pessoas, né? Pessoas comuns, ocupados em afazeres domésticos. Então isso é uma forma delas falarem, não, Krishna, você tem que voltar e ficar aqui com a gente. Então tem todo esse humor, né, que nós temos que compreender. Que quando você se tornar o devoto mais elevado, assim, na categoria das gopis, você vai entender que conhecimento, né, toda essa sabedoria, toda essa compreensão não interessa nada se você não estiver vivendo cada momento, né, cada dia presente com Krishna, diretamente, assim, com a forma dele. Por isso que as gopis condenaram, né, o Senhor Brahma, porque os olhos delas piscavam, né, e nessa piscadinha elas não podiam ver Krishna. Então essa é a natureza do apego das gopis por Krishna. E aí tem um verso importante nesse capítulo, onde Krishna está falando que a prestação de serviço devocional a ele qualifica qualquer ser vivo para a vida eterna.
Mas ele falou para as gopis, né, que pela boa fortuna elas desenvolveram uma atitude amorosa especial por ele, através da qual elas conquistaram ele, né, eternamente. Mostrando também, em outro verso, que Krishna é quem junta as pessoas e é quem separa as pessoas, né? Então, todos os seres que nós estamos apegados agora nesse mundo material, a nossa chamada família, a nossa nação, o nosso planeta, tudo isso, uma hora a gente vai ter que se separar. Então, na outra vida a gente vem em outras famílias, né? Em outra nação, ou pode ser em outro planeta. Então, tudo que é intercâmbio atual da nossa existência, baseado no falso ego, no corpo material, vai ser separado. Então Deus é que junta e separa as pessoas, porque Ele, estando no coração de cada pessoa, Ele que controla as atividades kármicas e as experiências nesse mundo material para nós nos desenvolvermos amorosamente. Krishna é que está controlando tudo isso, né? Então tem Dhyamaraja, que é o semideus, que é potencializado por Krishna por decidir qual o destino de cada alma após a morte no estado de consciência que abandonou o corpo. Mas toda essa potência desses semideuses, né, que estão regendo os assuntos materiais são potências de Krishna. Então tudo é Krishna que está fazendo, né? De modo que o chamado destino, o controle da sua vida é de Deus. Então aqui ele fala nesse verso, mas se você está fazendo, né, o serviço devocional nesse planeta, então você se qualifica para a vida eterna, você não fica mais nessa vida temporária, né? De junta, separa, se apega, né? Aí depois tem resgates kármicos, aí tudo aquilo que a gente entende, né? Das leis materiais de ação e reação. Porém, aqui nesse verso ele diz, mas se você presta serviço devocional a mim, você está já se qualificando para a vida, né, divina. Então, essa é a nossa boa fortuna, que vamos desenvolver uma atitude amorosa especial por Krishna. E aí ele fala que se você fizer isso, você vai conquistá-lo, assim como as gopis o conquistaram e ele nunca conseguia se afastar dela, porque Krishna ele é preso, né, ou algemado pelo amor de seus devotos puros. De modo que, né, fiz um resumo meio sucinto aqui, mas há muitas coisas para aprofundarmos, né, em meditação. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Radha Krishna Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribol.